Fala pessoal, tudo bem? Queria que você prestasse muita, mas muita atenção nesse vídeo que eu vou trazer aqui para você agora, porque ele interfere diretamente no seu bolso, ele interfere diretamente no que vai chegar na sua mesa. Então presta atenção. Quando você vê assuntos como o superávit brasileiro subiu, as nossas reservas internacionais fecharam com 36 bilhões. Quando você vê uma matéria dizendo a economia brasileira já deu sinais de desaceleração. Quando você vê uma matéria que diz que a Selic já chegou a mais de 13%. Para 98% dos brasileiros, isso não quer dizer nada. Porque eles não entendem o que isso quer dizer. O brasileiro, em sua grande parte, ele entende o seguinte: por que nós estamos com fome? O brasileiro, em sua grande parte, ele entende o seguinte: porque antes eu conseguia comprar uma casa própria financiada no banco e sair do aluguel e a prestação ainda era menor do que o aluguel e hoje eu não consigo mais. O brasileiro pensa, por que antes eu ia no supermercado com meu salário e eu trazia 3 sacolinhas cheias? Hoje eu só consigo trazer uma. É isso que o brasileiro entende. Então essa conversa de boi dormir, de retração da economia, quando Paulo Guedes aparecia e falava a economia está decolando, nós vamos ter um superávit X, a nossa balança comercial vai crescer. Ele está falando para quem? Para o povo brasileiro? Eu duvido. É por isso que eu quero tentar esclarecer aqui para vocês. Eu quero trazer aqui de uma forma fácil, para você entender o que é isso. Como que isso aqui vai impactar no seu salário? Como que isso vai afetar a sua compra? É isso que você tem que entender. Então vamos lá. Vamos voltar um pouquinho atrás aqui. Se a sua memória não for fraca, se você se recordar há uns 6, 7 meses atrás, você vai lembrar que o Brasil estava um verdadeiro caos. Um caos extremo. E nesse caos, a gente tinha o preço da comida disparando. Comida, carne, arroz subindo todo dia. A inflação estava estourando. O preço da carne, então, nem se fala. Era aquela velha história. O brasileiro estava indo comer ovo e alguns até indo para a fila do osso lá no supermercado. Isso aconteceu por 2 motivos. Uma, políticas fiscais erradas. Outra, desestabilidade do sistema político brasileiro. Ou seja, um país que caça briga com parceiros comerciais de fora. Você não viu aí o Bolsonaro xingar o nosso maior parceiro comercial, que era a China? Ou você não viu o Bolsonaro ofender presidentes de outros países o tempo todo? Pois é, isso aí deixa a nossa economia instável. Então, a gente já não consegue ter bons acordos comerciais. A gente teve uma política exportacionista, ou seja, a gente, tudo que produziu aqui, principalmente focado em comida, no agro, foi para fora. Por quê? Porque o dólar estava lá em cima. E quando a gente tem uma produção X e essa comida vai para fora, ou seja, se eu produzo aqui 1 quilo de carne, se eu vendo a $30, por exemplo, o arroba, tá? Se eu vendo a $30 ou mais para o país X, por que eu vou vender mais barato para o Brasil? Só acontece de você vender mais barato para o Brasil quando o governo vem e coloca imposto na exportação. Quando isso acontece, o nosso mercado fica abastecido. E aqueles grandes produtores ganham menos. Tá, esse é um dos fatores que a nossa economia caiu. Os nossos preços subiram porque a gente exportou demais. Isso é fato. Esse é um dos pontos. Outro ponto, a gente deixou o dólar subir demais. E quando o dólar sobe muito, como grande parte do que a gente compra vem de fora, fertilizantes, dentre outros produtos, também sobe o preço da comida. E também a gente usou uma política onde a Petrobras baseava seu preço no dólar, ou seja, talvez você se lembre, mas há pouco tempo atrás você estava pagando quase R$10 no litro de combustível. E Bolsonaro, ele fez de tudo, de forma artificial que ele podia, para baixar isso. Como?
Reduzindo impostos, tá. Mas você tem que entender que o imposto que ele reduziu, que foi o ICMS, ele vai fazer falta. Ou seja, saúde, segurança, educação ficaram sem esse dinheiro. E esse dinheiro continuou indo para os grandes investidores da Petrobras. Então, em resumo da operação aqui, na verdade, tudo que foi projetado para reduzir o preço dos alimentos, que a gente chegou a entrar em deflação, ou seja, quando o preço dos alimentos baixam, a gente teve deflação da gasolina, o preço da gasolina baixou. Tudo isso que foi feito de forma mentirosa. Por quê? Porque a gente sabe que dia 31 de dezembro todas essas medidas acabam e tudo volta ao normal. Mas aí a ideia é que Bolsonaro já tivesse ganhado, que Guedes já voltasse ao poder e o povo brasileiro que se lasque. Pois é, só que deu zebra. O povo não quis Bolsonaro mais. Muita gente entendeu o que ia acontecer se Bolsonaro voltasse. Lembra 6 meses atrás, com R$10 o combustível e o preço dos alimentos estourando? Pois é, era isso que ia acontecer. E agora entrou um novo governo que entrou com uma mentalidade de fazer investimentos na área social. Ou seja, fazer com que o setor de serviços e o setor de comércio cresça. Reestabelecer investimentos no setor industrial dos micro e pequenos. Essa é a visão do novo governo. Só que ele vai encarar aqui uma grande dificuldade. Por quê? Porque a gente está em retração. Os efeitos Bolsonaro e Guedes ainda estão pela frente. Será que Lula vai ter condições de reverter isso? Pois é, a melhor forma de reverter isso é através de uma política de salário mínimo adequada. Presta atenção, pode não ser fácil, porque nós temos um rombo aí, mas a partir do momento que eu ganho mais como assalariado, como aposentado, vai sobrar mais dinheiro no meu bolso. Eu tenho que valorizar esse povo. E quando sobra mais dinheiro para essa pessoa, ela vai injetar esse dinheiro no comércio, no setor de serviços. Vamos lá, um aposentado que ganha o necessário para sobreviver, ele só vai gastar o necessário para sobreviver. E o comércio não vai ver o dinheiro dele. Enquanto esse dinheiro está indo só para a mão dos grandes barões, eles estão estocando dinheiro. O pobre não está usando isso no comércio. A partir do momento que eu consigo subir o salário de um aposentado ou de um trabalhador para além do mínimo existencial, ou seja, para além do mínimo que ele precisa para sobreviver, sobra dinheiro no bolso dele. E talvez ele quer a esposa mais bonita. Sabe aquele salão que a esposa quase nunca vai? Pois é, agora ele vai dar um dinheiro e a esposa vai para o salão. Lá no salão, a dona do salão vai receber mais, porque ela vai ter mais clientes. E ao receber mais, a dona do salão vai dar o dinheiro para o filho ir lá e comprar aquele videogame que ele queria. Fazer aquele churrasco no final de ano. E o mercado volta a ter os recursos injetados aqui dentro. Redução da taxa de juros para um consumo maior, liberação de empréstimos, enfim. É assim que a economia volta a se aquecer. Mas isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Mas o primeiro passo já foi dado. O primeiro passo foi Lula dizer que vai cumprir as promessas de campanha, dizer que vai dar uma valorização do salário mínimo e fazer com que as famílias superendividadas voltem a ter poder de consumo. E aí, as narrativas contrárias, uma narrativa que já se tornou até uma guerra ideológica, né? Já é uma coisa assim quase que espiritual. Não, mas é pelo bem de Deus, da pátria, da família. Pois é. Mas enquanto houver pessoas do quanto pior, melhor, mais difícil vai ser a recuperação do nosso Brasil. Então esse aqui é o recado para a galera aí que está nessa manifestação, nessa ideologia maluca. Para que tá feio. Está na hora da gente recuperar a nossa economia. O caminho é esse. Não tem outro, não tem outro e não tem outro. Agora é hora de todo brasileiro unir esforços para recuperar a economia, para recuperar a valorização do Brasil como um país importante no mercado internacional. E aqui não era com as políticas de Guedes, nem com as políticas de Bolsonaro que isso poderia acontecer. Doa a quem doer. Se gostou desse vídeo, manda para mais pessoas, manda para aquele amigo seu que talvez não está entendendo o que está acontecendo.
Isso é importante, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.